Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais um Papo Científico. Eu sou o professor Walter Pessoa. E eu sou o professor Flávio Ferreira. E estaremos aqui conversando um pouco com você a respeito de tipos de pesquisa que podemos desenvolver no ensino fundamental. Ótimo. Flávio, a nossa escola, ela tem se dedicado ao máximo para tentar transformar aluno em estudante. Em estudante. Uma ideia nossa, né? É uma diferença muito grande entre aluno e estudante. A etimologia da palavra aluno já nos diz, é um ser sem luz. Estudante é aquele estudante que pesquisa, tem um senso crítico em toda a sua passagem, meio estudantil, familiar, não recebe as ideias e absorve, e sim questiona. E já que nosso bate-papo é científico, é importante a gente fazer você, estudante, perceber a importância de ser, como está aí na tua tela, um estudante observador. Não é verdade, Flávio? Ok. Segundo Ramalho, o estudante observador é aquele que utiliza a pesquisa científica como principal objetivo para resolver e esclarecer dúvidas mediante a utilização de procedimentos científicos. Daí vem essa tela maravilhosa que a gente traz para você agora. O estudante observador, ele é protagonista de sua aprendizagem através da busca do conhecimento. E essa busca do conhecimento, ele vai ele vai intervir na sociedade e na natureza. Dessa forma, a natureza e a sociedade devolve todos os benefícios para esse ser social. Correto. Que é o nosso estudante observador. Percebeu esse ciclo do maravilhoso esse que está na tela? Ficou muito bom esse cronograma, tá? Não podemos esquecer que conhecimento científico tem um caráter provisório. Daí a importância de sempre estarmos buscando esse estudante investigativo, esse estudante pensador, esse estudante que é protagonista da aprendizagem através da pesquisa científica. O professor Flávio é professor de Química de uma ETE José Alencar Gomes da Silva. Essa tua escola fica no Janga, não é verdade? Janga. E ele é professor de ensino médio dessa escola. Em anos anteriores, ele estava em outra escola e promoveu uma pesquisa científica de relevância para os estudantes daquela escola. Que escola foi essa, Flávio? Foi a ETE Almirante Soares Dutra. E essa pesquisa, qual foi o objetivo dela? Qual é o objeto de pesquisa dela? O objeto foi verificar a velocidade das reações ocorridas. Então, o professor de Química, ele queria fazer com que o estudante compreendesse a ideia da velocidade de reações químicas. Sim. É verdade? Então, como foi o processo? Como foi que você desenvolveu essa pesquisa com o teu estudante? Muito boa essa pergunta. Veja, a gente fez todo um planejamento para poder lidar. O grande produto seria, o cume seria produzir um artigo científico, produzir um vídeo do experimento e produzir um podcast. Mas para fazer isso, você tem que ter o início, meio e fim. E o início disso foi o seguinte: levar os estudantes para o laboratório. Mas antes de levar os estudantes para o laboratório, você pode falar para mim, professor, mas eu não tenho um laboratório. Então leve o laboratório para os estudantes, tendo sempre o cuidado das normas de laboratório, como se deve proceder. Então o que foi que eu fiz? Eu, em sala de aula, fiz uma grande explanação dos problemas que podem ocorrer, as causas, danos físicos de manuseio de forma errada no laboratório. Do acidente dentro de um laboratório. Exatamente. É importante quando você vai trabalhar com esse tipo de pesquisa, que é importante que o professor faça essa introdução para o estudante, como todo colega professor sabe dessa importância quando se trabalha no laboratório, e o estudante ele precisa estar o tempo inteiro sendo orientado a respeito dessas normas. Exato, o estudante precisa ter cuidado, é muito peculiar ter esses cuidados. Então, quando eu cheguei em sala de aula, apresentei esses cuidados, mostrei para eles o quê? Um exercício, dei para cada estudante um exercício falando sobre normas, onde eles, entre colegas, iriam discutir sobre aquelas normas, tá? E práticas, estudo de caso. Depois que foi feito tudo isso em sala de aula, toda essa prática, esse estudo de caso, recolhi os exercícios e expliquei em sala de aula o que seria o experimento no laboratório. Então, depois que esse experimento estava realizado, toda a tua prática científica aconteceu, vocês promoveram, vocês construíram um artigo científico, vocês escreveram um artigo científico, certo. Vocês realizaram a gravação de vídeo com relação às experiências realizadas, certo. E além disso, vocês também fizeram um podcast para colocar esse material a acesso de todo mundo. Exatamente, toda a comunidade.
Ô Flávio, esse trabalho teu na escola, ele foi apresentado depois em um evento de iniciação científica, não é verdade? Sim, foi. Fala pra gente como funcionou esse evento. Veja, na tela nós temos o quê? Nós temos o evento que ocorreu na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em 2018. E nós temos as estudantes, a Cauane e a Alicia. Ambas mostraram como foi produzido o artigo científico. Fizeram a apresentação desse artigo científico e mostraram como foi a metodologia da construção da pesquisa científica feita no laboratório. E elas mostraram de que forma, sabe, crítica, questionando tal. É muito importante você perceber que o professor nesse momento é um norteador, é um orientador durante todo esse questionamento. Ele não faz o processo acontecer, ele participa do processo junto com os educandos. Você falando aí, eu estava lembrando aqui, você pode perceber no vídeo que meu olhar ficou assim pro nada. Eu fiquei pensando lá no ano de 2003, quando eu era professor de uma certa escola e tinha uma estudante chamada Daniele Dutra, a qual quero mandar um abraço para ela com todo o meu respeito, todo o carinho do mundo. Essa estudante, ela estava egressa do ensino fundamental, chegou na escola e lá tinha um professor de biologia, professor Gilberto, que hoje está em Brasília, até onde eu tive conhecimento, e o professor Gilberto apresentou uma proposta na escola para que os estudantes participassem do prêmio Cientista do Futuro. Sim. Eu acho que é esse o nome do prêmio. Esse prêmio era a nível nacional, e esse prêmio tinha um caráter de combater a fome no Brasil. E tecnologia, a ideia era desenvolver tecnologias para combater essa fome. E o professor Gilberto desafiou na sala de aula e aquela aluna procurou ele nos bastidores para participar desse grupo de pesquisa, né? E o professor olhou para ela assim, isso ele relatando para mim, olhou para ela assim, meu Deus, será que essa moça, chegando agora verdinha, né, no ensino médio, acabou de sair do ensino fundamental, será que ela vai ter energia para suportar a pesquisa a nível nacional, como essa pesquisa? Sim. Enfim, o professor entregou para ela um artigo com mais de 20 páginas, um artigo científico, totalmente acadêmico, e ela levou esse artigo para casa no final de semana, ela leu o material, claro, o que ela não entendeu, ela anotou ponto a ponto, palavra por palavra que ela não entendeu, ao professor, e na segunda-feira, quando chegou na escola, ela se deparou com um colega professor e disse assim, com o meu colega professor, disse, professor, eu li o seu artigo, eu não entendi muita coisa, mas o que eu não entendi está aqui anotado. E aquele procedimento de ler o material e anotar o que não entendeu, fez com que ela fosse adotada por esse professor para iniciar a pesquisa. Moral da história, essa menina, ela pesquisou a casca de ovo que era colocada na farinha da pastoral da criança no início dos anos 2000 para combater a desnutrição, ou seja, a casca do ovo composta por cálcio, ela trazia a proposta de, quando ingerida pelas crianças, aquele cálcio ser absorvido pelo corpo e fortalecer os ossos das crianças que passavam necessidade de alimentação, trazendo o combate, né, a essa fragilidade óssea. Sim. Só que na pesquisa que esse professor fez juntamente com essa estudante, ou melhor, que a estudante fez sob a orientação do professor, Sim. que é importante dizer sempre isso, e que isso seja a prática, eles perceberam que o nosso corpo não absorve o cálcio da casca do ovo. O nosso corpo só absorve o íon do cálcio. Depois que ela percebeu que o nosso corpo só absorvia o íon do cálcio, ela fez a pergunta ao professor. Questionamento, sim. Questionou o professor. Professor, mas como é que a gente pega a casca do ovo, que tem cálcio, sim. e transforma no íon do cálcio? O professor, prontamente, professor de biologia, sim. falou para ela que deveria acontecer uma reação química. Né? Aí ela perguntou, o que provoca essa reação química? Observe que as perguntas começaram a surgir. Não é verdade? Isso não era objeto de aula, era só de questionamento. Mas que tipo de ácido eu posso colocar para essa reação? O que eu posso fazer para essa reação acontecer? Aí o professor tem que adicionar ali, acredito que um ácido. Sim. Aí ela foi para o intervalo, quando volta do intervalo, algo do tipo, perguntou, professor, o ácido cítrico, será que ele serve para quebrar o cálcio e transformar em íon de cálcio? O professor disse, eu não sei. Vamos estudar, vamos pesquisar. E aí eles foram para o laboratório da Escola Agrotécnica de Vitória Santo Antão, com a parceria através de amizade com um professor daquela escola, e levaram a casca do ovo, trituraram a casca do ovo
extraíram o suco do limão, fizeram as misturas na proporção adequada, como se faz em laboratório, e verificou-se que depois que essa mistura foi para o forno, foi aquela mistura, como ela aconteceu, resultou que ali agora o produto final tinha íon de cálcio. E toda essa pesquisa dela foi relevante para, inclusive, modificar o processo de utilização, que toda a pastoral da criança, gente, estava utilizando o cálcio para a nutrição. E o trabalho dessa menina fez com que o pessoal percebesse que o cálcio não era absorvido pelo corpo, e sim o íon do cálcio. Observe, resultado dessa pesquisa, essa menina ganhou o 2º lugar nacional nesse prêmio, Cientista do Futuro, foi para Brasília, recebeu um monte de premiação. Essa menina teve um sucesso acadêmico desde a escola, a partir do ensino médio. Quando ela chega na universidade, na área de biologia, ela já foi catada pelos professores da Universidade Federal para seus grupos de pesquisa, porque ela já conhecia um método, já sabia como fazer pesquisa e já tinha sucesso em seus fazeres científicos. E hoje ela é doutora em biologia, famosa doutora Dani. Um abraço para você, minha querida Daniele Dutra, uma menina que eu vi crescer hoje, uma mulher na ciência magnífica, porque escolheu pensar, escolheu ser observadora, ser questionadora. É importante você perceber que pesquisa científica é uma atividade voltada para solucionar problemas. E foi o que Daniele se propôs quando ela fez aquela mudança lá na casca do ovo, o cálcio para íon do cálcio. Então, gente, fica fácil você perceber o objetivo final de uma pesquisa científica. Quais os tipos de pesquisa que podemos desenvolver no ensino fundamental? É exatamente esse o tema de nossa aula. Sim, do nosso papo científico. E esse bate-papo científico hoje traz esses tipos de pesquisa, onde a gente dá destaque a 4 itens. A gente pode tipificar uma pesquisa quanto à abordagem, quanto à natureza, quanto aos objetos envolvidos e quanto ao procedimento. Não é isso? Okay. Então, Flávio, fala pra gente, quanto à abordagem, quais são os tipos de pesquisa que a gente pode tratar? Pode ser pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, Walter. Então, uma pesquisa qualitativa, Flávio, o que ela traz pra gente de informação? Bem, Walter, a pesquisa qualitativa tem por base buscar informações que possibilitem descrever um tema, usando opiniões e pontos de vista. É através dela que buscamos informações sobre as motivações, as ideias e as atitudes das pessoas, mesmo proporcionando uma compreensão mais detalhada das perguntas da pesquisa. Ela não facilita a análise dos resultados. Já a pesquisa quantitativa é a pesquisa que visa coletar fatos concretos, ou seja, resultados numéricos. Dados quantitativos são estruturados e podem ser representados por indicadores estatísticos. A partir dessas informações, podemos tirar conclusões gerais da pesquisa realizada. Aí eu trago a sardinha para a minha matemática, é onde a minha matemática está aplicada em todas as pesquisas. Sim. Quando ela tem um cunho, uma abordagem quantitativa. Percebeu? Então, de repente, a gente se depara com um exemplo. Como é que eu vou usar uma pesquisa do tipo qualitativa ou quantitativa? Na temática de um filme, vamos pesquisar um filme. Então, na pesquisa qualitativa, como que seria uma pergunta que eu faria em um possível questionário? Veja, Falto, pode ser assim: qual é seu filme preferido de todos que você mais assistiu? Então isso aí teria que dar uma qualidade ao filme, ou seja, o filme que você mais gosta, não é isso? Sim. Já a pesquisa quantitativa, você poderia perguntar o seguinte: com que frequência você assiste filmes? Sim. Ou seja, isso aí vai trazer para você um número, e esse número pode ser representado em uma estatística. Exatamente. Não é verdade? Então, observe também que uma pesquisa quanto à abordagem, ela pode ser tanto qualitativa ou quantitativa, mas também ela pode unificar, ela pode ser qualitativa e quantitativa ao mesmo tempo. Simultaneamente. Exato. Então, quanto à natureza, as pesquisas podem ser básica ou aplicada. Vai lá. A pesquisa básica, ela tem como objetivo gerar conhecimento que seja útil para a ciência e a tecnologia, sem necessariamente haver uma aplicação prática ou para a obtenção de lucro. Esse tipo de pesquisa é também conhecida como pesquisa pura e aplica o conhecimento pelo conhecimento. Ela é feita para aumentar o que sabemos sobre um determinado assunto sem necessariamente ter algum produto final. Já a pesquisa aplicada é diferente. Ela busca gerar conhecimento para a aplicação prática e dirigida
a solução de problemas que contenham objetivos que podem ser de médio ou curto prazo de alcance, sendo então uma investigação direcionada pelas instituições financiadoras com o objetivo de gerar riqueza. Correto. Flávio, por exemplo, na hora que eu quero fazer um cálculo, um trabalho de pesquisa na escola, o professor de matemática propõe ao estudante utilizar o método científico para medir o raio da Terra. Sim. Então aí seria uma pesquisa básica, Certo. porque ele vai desenvolver aquela pesquisa de modo a gerar conhecimento para que seja útil para esse estudante, não é verdade? Então, conhecimento para o estudante. Já uma pesquisa aplicada, de repente, você que fez uma pesquisa num trabalho de doutorado, fez uma pesquisa aplicada. Sim. Não é isso? Sim. O teu projeto de doutorado foi o quê? Diz aí. O projeto de doutorado foi o seguinte. Em 1975, a Nuclebras fez uma aerocintilografia. Tá? O que é a aerocintilografia? Um avião passou fazendo a cintilografia de todo o terreno brasileiro e verificou-se a presença de uma jazida de urânio aqui na Paraíba, no município chamado José de Espiaras. Sabendo essas informações pela literatura e artigos científicos, tivemos a ideia, vamos até esse município e pegar amostras de terra para fazer a medição da quantidade de radiação natural que é emitida nesse determinado momento. Então isso é uma análise quantitativa. Então, quanto à natureza, a gente viu que a pesquisa pode ser básica ou aplicada. Agora, quanto aos objetivos, a gente tem pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. Vai lá, Flávio. A pesquisa exploratória consiste na realização de um estudo para a familiarização do pesquisador com o objeto que está sendo investigado durante a pesquisa. Através dela, é possível descobrir novos fenômenos e formular novas ideias e hipóteses. Já a pesquisa descritiva tem o objetivo de descrever as características de uma população, um fenômeno ou experiência para o estudo realizado. É nesse tipo de pesquisa que o pesquisador deve fazer o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico sem a manipulação ou interferência de sua opinião. E a pesquisa explicativa, ela tem como objetivo explorar algo novo. Ela é realizada para compreender as causas e efeitos de determinado fenômeno. Usando esse tipo de pesquisa, os cientistas tentam explicar algo que está acontecendo no momento. Então, quanto aos procedimentos, a gente enumerou aqui 5 tipos de pesquisas. Existem outros tipos, mas a gente vai se deparar aqui só com esses 5 tipos. O primeiro é a pesquisa bibliográfica, em seguida, pesquisa documental, terceiro, pesquisa experimental, quarto, pesquisa de campo e, por último, enumeramos aqui a pesquisa-ação. Então, o que seria uma pesquisa bibliográfica, Fábio? É a revisão da literatura, Walter, sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico. Esse tipo de pesquisa também é conhecido como levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica. Ela é realizada em livros, periódicos, artigos de jornais, sites de internet, entre outras fontes. É importante sempre, quando for para a internet, buscar sites de fontes confiáveis, não é verdade? Uma dica, Walter, é você sempre ler se aquele artigo, se aquela informação tem o nome da pessoa que redigiu. Isso dá uma fundamentação. Porque não é qualquer pessoa que vai escrever algo e vai deixar seu nome lá. Então tem que ser algo realmente sério. Então veja se está assinado por alguém. Essas pesquisas, como você falou, podem ser feitas em livros, revistas, jornais e até na própria internet em sites de confiança, não é verdade? Então a pesquisa documental é realizada a partir de fontes diversificadas e, como o próprio nome diz, de caráter documental. Por exemplo, tabelas estatísticas, né? No caso, um relatório do coronavírus. Exatamente. Você pega um relatório do coronavírus agora, lá que aconteceu na China, ou de como ele aconteceu, ou como ele se deu ali em países da Europa, e você faz um comparativo com o restado do Brasil. Sim. Então, de repente, saiu uma pesquisa documental através de tabelas estatísticas, fontes em jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçaria, relatório de empresas, vídeo de programa de televisão. Você pode perguntar, tem ali tapeçaria? Sim. Pintura? O que não é uma... Por exemplo, a pintura rupestre. Sim. É nada mais do que você fazer uma investigação documental, uma pesquisa documental de um registro feito
lá por nossos antepassados, e hoje a gente vai tentar entender o meio que eles viviam, a cultura deles a partir de registros deixados daquelas pinturas. Então essa pesquisa é chamada de pesquisa documental. Ela pode ser feita em cartas, mapas, fotografias e contratos. Também é de muita relevância nesse tipo de pesquisa quando você, por exemplo, vai lá no baú do vovô e encontra aquela foto do bairro. Sim. Aquela foto lá da tua rua, onde já existiam poucas casas, e você fica fazendo um comparativo com, de repente, uma foto que é hoje. Então, você tem ali uma fotografia que foi não intencional cientificamente, ou alguém que fez aquela fotografia, ele não tinha intenção de registrar para a ciência, Sim, aquela foto, mas de repente você encontrou no baú do vovô uma foto importante e você disse, poxa, como o meu bairro mudou. Se para melhor ou para pior, depende da sua análise ao final de toda a tua investigação. Mas essas fotografias são de muita relevância para você construir um procedimento científico. Veja, Walter, a pesquisa experimental ela é toda realizada através de uma abordagem científica, onde um conjunto de variáveis é mantido constante, enquanto o outro conjunto de variáveis é medido como um assunto do experimento. O exemplo mais simples de uma investigação experimental é o teste de laboratório. Veja só, você estuda gases, então você tem 3 variáveis de gases, Walter. Tem volume, pressão e temperatura. Certo. Se você deixar a pressão constante, tá? Deixa a pressão constante, qual é a relação entre temperatura e volume? Então, quando aumenta a temperatura, aumenta o volume. Se diminui a temperatura, diminui o volume. Então isso tem a ver com essa ideia da pesquisa experimental, quando ele fala ali que você mantém variáveis constantes e vai analisar o que acontece com outras variáveis. Exato. Na prática do nosso dia a dia, por exemplo, no experimento de laboratório, o que está acontecendo agora com o coronavírus, Sim, por exemplo, os cientistas estão deixando algumas variáveis travadas e estão analisando outras potencialidades de variáveis para entender tanto o desenvolvimento desse vírus, quanto medicamentos que estão combatendo o processo de crescimento dele, Sim. assim como, quando a gente traz para a nossa prática social, estamos hoje participando de um chamado afastamento social. Né? E enquanto que o estado do Maranhão já começou a travar tudo, já é um outro modelo de distanciamento social, agora mais com muito mais intensidade, é o lockdown. Diante disso, são experimentos feitos não só em laboratório, agora o planeta todo é o nosso laboratório, não é verdade? E trava-se algumas variáveis para que se analise como funciona a outra diante desse procedimento científico. Né? Certo. Agora, essa pesquisa experimental, a gente pode dentro dela ramificar ali para pesquisas de campo e pesquisas de laboratório. A gente já falou sobre pesquisa de laboratório e como seria dada essa pesquisa de campo? Pronto, Walter. Essa pesquisa de campo, eu posso dar um exemplo do meu estudo de doutorado. Que a gente foi até uma cidade, um município chamado José dos Pinhais, certo. Que teoricamente, pelos artigos científicos, sabe-se que lá existe uma jazida de urânio. Então nós fomos até lá nessa pesquisa de campo e vamos pegar a amostra dessa localidade, amostra de solo, tá? Da cidade, da parte rural da cidade, dessa comunidade. Essa coleta de informação foi feita lá onde estava o problema. Exatamente. Aí traz isso para um laboratório. Traz isso para um laboratório para fazer um tratamento das amostras, certo. E depois verificar se existe uma radiação ou não. E se existe, que nível de radiação se encontra. Vou falar você que você estava nos bastidores dizendo que essa pesquisa deu para várias pessoas teses de mestrado e doutorado. Exato, isso? Correto. Inclusive as pessoas que verificaram que na verdade aquele solo tinha indício de urânio, e o urânio tem uma radiação. Exato. Essa radiação acredita-se que ela pode provocar câncer. Correto. Então um grupo de estudantes da universidade foi até a cidade buscar o relatório dos óbitos anteriores da cidade, não é verdade? Outra pesquisa de campo para verificar se a quantidade de casos de câncer era crescente ou não diante daquele problema que se tinha do urânio. Correto. Então, gente, agora percebeu como funciona isso na universidade? Agora, no teu dia a dia, estudante, você que mora perto de um rio, sim, perto de um córrego, você pode coletar ali simplesmente a amostra da água e você pode estabelecer com o teu professor, por exemplo, uma sequência de dias que você vai coletar essa água e levar essa água para análise em laboratório.
E aí a escola monta uma parceria diretamente com os órgãos competentes que também são governamentais. Correto. E essa análise volta para o estudante e ele vai continuar a sua pesquisa a partir da sua coleta de informação. As pessoas que moram na zona da mata aqui de Pernambuco têm rios, por exemplo, perto de usinas de cana-de-açúcar. Sim. E de repente algumas usinas dessas aí, quando acontecem alguns acidentes, liberam o vinhoto dentro dos rios por acidente, e aquele vinhoto ele mata toda a cadeia de peixe, de alimentação daquela corrente do rio ali. Então é importante que o estudante ele perceba que ele pode medir a quantidade de poluentes desse seu rio, ele pode verificar. Para quem mora no interior e a fonte de água não é uma fonte muitas vezes tratada, tá certo? Pode estar verificando essa água constantemente, levando para a escola, fazendo uma pesquisa e apresentando esses resultados em eventos como aquele que a gente citou no início, como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então são só alguns exemplos de pesquisa que a gente pode estar desenvolvendo aqui no ensino fundamental. Mas ainda temos a pesquisa-ação. Pronto, é uma forma de ação planejada, de caráter social, educacional, técnico, entre outros. É utilizada para possibilitar aos pesquisadores investigar sua própria prática de uma forma crítica e reflexiva. Nela estão envolvidos pesquisadores e pesquisados na busca de solução de problemas e estratégias para a resolução destes. Então essa pesquisação é aquela que vai direcionar todo o tema da pesquisa para um caráter social e agir sobre ele. Também nessa pesquisação, Flávio, por exemplo, que nós professores conduzimos a nossa prática pedagógica e verificamos com os estudantes se essa prática pedagógica ela está sendo bem aplicada ou se não está tendo relevância. Pronto, ótimo exemplo, Walter. Por exemplo, quando a gente chega para os estudantes e faz aquele questionamento: estou indo rápido demais com o conteúdo? Estou indo lento? Como é que está o processamento de ida e volta de conhecimento entre nós? É como o texto está dizendo aqui, nela estão envolvidos pesquisadores e pesquisados. Todos os participantes estão envolvidos na pesquisa e são objeto de estudo também. Exatamente. Então, por exemplo, o professor que promove uma aula, por exemplo, com tecnologia digital na sala de aula, tipo professor de matemática que usa o GeoGebra, então ele vai analisar com a turma A se aquele conhecimento ficou bem explicado ou se teve uma relevância na aprendizagem. Agora, tira o GeoGebra e faz numa sala B, tentando travar aquelas variáveis que a gente falou. A tua sala é teu laboratório, e aí você faz o seguinte: você dá a tua aula tradicional com a atenção do estudante e percebe se houve a mesma aprendizagem ou não. Isso é um tipo de pesquisação que a escola pode estar promovendo o tempo inteiro. Escola faz isso. Estudante, quando você quer pesquisar as famílias de teu bairro, é lógico que a tua própria família faz parte do processo. Correto. Então isso é uma pesquisa-ação, onde você está sendo tanto objeto de pesquisa, quanto também sendo pesquisador. Ótimo. Flávio, eu queria agora bater um papo com você, aqui presente comigo. Vamos aproveitar esse com momento. O nosso estudante que está aí sentadinho no sofá, diante lá da sua telinha do computador, estudando essa nossa aula, esse nosso bate-papo, e com você, professor, que está aí também acompanhando as aulas dos teus estudantes. É importante a gente perceber, diante de toda essa parte teórica que apresentamos agora, a respeito de tipos de pesquisa, quais são deles os mais relevantes para a gente apresentar aos nossos estudantes, e qual pesquisa será mais apropriada para compor o nosso método de busca do conhecimento. Então, cabe agora aos orientadores, aos professores, o tempo inteiro buscar o conhecimento a partir do método científico. Sim, correto. Flávio, essa imagem que está na tela agora é a imagem do Observatório Astronômico Monte Saturno. Esse observatório é fruto de uma pesquisa científica realizada por mim e por um grupo do qual eu faço parte, que é chamado União Astronômica Céu de Pernambuco, lá no finalzinho da década de 2010. Era exatamente o ano de 2007, quando eu estava participando de uma palestra, e o professor daquela palestra, o instrutor daquela palestra, o professor Antônio Carlos Miranda, ele apresentou uma proposta muito massa que viria para Recife. Naquele tempo, o professor Miranda era gerente de tecnologia de Recife. Ele tinha proposto à Prefeitura do Recife a construção de um planetário para servir de laboratório para ciências astronômicas. Sim. Para nossos estudantes aqui de Recife, região metropolitana e quem sabe de todo o estado de Pernambuco e estados vizinhos.
Aquela proposta me chamou a atenção porque o professor fez referência ao nome de um cientista, de um professor chamado Padre Jorge Pullman. E depois dessa referência ao nome do Padre Pullman, o professor Miranda ele apresentou uma certa emoção ao falar sobre o fato, e aquilo me deixou curioso. Poxa, por que esse professor padre está causando tanta emoção no palestrante, o professor doutor Miranda, que é professor da Universidade Rural de Pernambuco? Naquele momento, ele apresentava um projeto à Prefeitura do Recife para construir aqui em Recife um planetário, e esse planetário já era projeto antigo, lá na década de 70, do padre Jorge Pullman. E aquilo me chamou a atenção. Por que esse tema está trazendo tanta relevância agora para o professor Miranda? E no outro dia eu fiz uma pesquisa de campo, fui no bairro da Várzea, levantar informações com as pessoas que moravam lá, para entender a dimensão daquele professor que motivou toda uma geração de cientistas na área de astronomia aqui no estado de Pernambuco. Então eu fui ao bairro da Várzea, fiz a pesquisa, fiz o levantamento de informação e durante a coleta dessas informações eu ouvia relatos mais ou menos assim: grandes coisas fez o professor Jorge Pullman para a ciência da astronomia. Pernambuco estava precisando de trabalhos voltados para essa área, como o padre fazia naquele tempo. Pessoal, você entendeu porque o padre ele é falecido desde 1986. E até hoje, os frutos que ele plantou nesses trabalhos de astronomia no bairro da Várzea, no observatório lá do Colégio São João, do grupo chamado CEA, que era o Centro Estudantil de Astronomia, eles trazem para a gente frutos desse trabalho. Por exemplo, o professor Miranda foi estudante do padre Jorge Pullman. O professor Miranda passou para mim boa parte do conhecimento de astronomia que hoje eu tenho. Com a construção desse observatório que vocês estão vendo aí, chegou lá um estudante chamado Leonardo Barbosa, e esse Leonardo Barbosa, menino, chega no observatório, aprendendo astronomia, observando o céu. Hoje, Leonardo Barbosa, ele entra no campo da ciência. Leonardo Barbosa, ele terminou o curso dele na Universidade Federal Rural de Pernambuco, fez a prova de 4 mestrados, passou em todos eles e escolheu ir para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Observe, o trabalho de um padre, na década de 70, sim, resulta na interferência em um professor, sim, que hoje está na Universidade Federal de Pernambuco, que é o professor Antônio Carlos Miranda, que fez traz conhecimento para meu conhecimento de astronomia, traz informação para o meu conhecimento de astronomia, eu que sou professor da rede pública, que tem um grupo de astronomia do qual eu faço parte, que motivou o Leonardo Barbosa, recém-chegado em nosso grupo, menino apaixonado pelo céu, hoje pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Leonardo fez o mestrado lá, ingressou no doutorado e escolheu a área de pesquisa chamada mecânica orbital. Acho que é isso. Leonardo, ele começou a aprender no doutorado dele como calcular aquelas continhas bem simples de fazer a órbita de satélites que orbitam corpos celestes. Só que Leonardo foi um pouco mais além. Ele participou de um doutorado desse sanduíche e foi para a Itália, para a Agência Espacial Europeia. Leonardo, ele é simplesmente Leonardo Barbosa, vê esse nome. É simplesmente o brasileiro que fez até ano passado todos os cálculos de uma missão espacial para colocar uma sonda que vai orbitar o lado oculto da Lua e registrar cientificamente para a gente. Ou seja, observa que uma pesquisa de campo traz para a gente motivação para gerar uma cadeia de conhecimento. Hoje o Observatório Astronômico Monte Saturno, que está localizado na cidade de Ferreiros, serve de laboratório e pesquisa de campo, onde você vai a campo, um local adequado para você observar o céu, porque quanto menor a poluição luminosa, melhor para você observar os astros, e a partir dali você começa a deixar a tua mente totalmente voltada para a conexão com a ciência da astronomia. Então observe que pequenas ações como a simples ida em um bairro, um levantamento de dados, pode trazer para a gente uma relevância muito grande no sentido de produção de ciência. Veja só, um padre que era holandês, na década de 70, constrói um grupo de astronomia e um observatório na Várzea. Motiva um estudante jovem que virou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é o professor Antônio Carlos Miranda, e toda uma geração que aqui não daria tempo de contar tudo para vocês. Professor Miranda, que traz informação de astronomia em seus cursos e chega até Walter, que é professor da rede pública de Pernambuco.
Walter, que tem um grupo de amigos que gera conhecimento para a sociedade de maneira informal e monta um observatório astronômico Monte Saturno na cidade de Ferreiros. Esse observatório recebe um aluno recém-egresso do ensino fundamental e médio que começa a sonhar com essa prática científica que é tão distante da nossa realidade. De repente, esse menino de Olinda, ele ganha o mundo e ele chega à Agência Espacial Europeia. Isso para a gente traz uma relevância muito grande para o pensamento científico. Então, diante de tudo isso, eu quero deixar para você agora essa última imagem. Essa imagem, você sabe... Ô Flávio, você sabe que imagem é essa? Cara, eu não consigo, Walter, prescindir que imagem é essa. Será que fica em Pernambuco, outro estado, ou é no Brasil? Ô Flávio, essa na verdade não é uma fotografia, isso é uma pintura, não é verdade? Uma pintura. Eu vou falar para vocês. Essa pintura era de um casarão aqui em Pernambuco, do tempo dos holandeses. Localizado aonde? Se você hoje for ali no bairro, lá no Recife, sim, no bairro da Boa Vista, Guararapes ali, sim, até chegar no bairro do Recife Antigo, você tem ali a Rua do Imperador e a Rua 1º de Março. Esse cruzamento aí é exatamente aquele cruzamento. Se você for lá hoje na Rua do Imperador 1º de Março, tem lá uma placa em referência a esse local. Pessoal, essa partezinha em cima do telhado aí foi o primeiro observatório astronômico do continente americano a utilizar um telescópio. Do continente americano. Do continente americano e também do hemisfério sul do planeta. Pernambuco é o berço da astronomia moderna nas Américas e no hemisfério sul do planeta. Esse trabalho veio à tona para nós aqui através da pesquisa de campo e de objetos documentais do professor Oscar Matsuura, que é paulista, descendente de japonês, sim, veio a Pernambuco fazer a sua pesquisa, interagiu com aquele professor que eu falei com vocês, professor Miranda, que consegue fazer a publicação desse trabalho em livro e tem aí um registro histórico garantido para a gente. Observe, a astronomia, que é uma ciência que tem muito cálculo matemático, de repente a gente tem a possibilidade de fazer uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental e que não necessariamente seja aquela pesquisa dura, aquela pesquisa aplicada para resultar em um objeto final, mas uma pesquisa histórica de relevância social, porque através desse conhecimento da astronomia, a gente teve muito pernambucano tendo acesso à ciência e até a sua formação profissional. Então, gente, eu vou deixar essa imagem para vocês e vocês vão pensar quais os tipos de pesquisa que é possível para tentar entender essa imagem, para tentar buscar informações a respeito desse fato. Lembra bem, época dos holandeses, primeiro observatório astronômico das Américas, um astrônomo chamado George Marcgrave. Dei 3 dicas para vocês, busquem aí suas informações, peguem os tipos de pesquisa que a gente pode fazer e vai elencando o que a gente pode fazer daqui para frente, beleza? Valeu, galera! Então, vamos para nossas considerações finais, Flávio. Sim, vamos. Walter, foi maravilhoso esse bate-papo, né? Bate-papo assim científico. Eu quero agradecer a todos vocês, a audiência. Nos procure nas redes sociais do EducaPE. Lembre, estaremos lá para tirar qualquer dúvida de vocês. E amigo estudante, amigo professor, lembre-se, seja o catalisador. Catalise as vidas das pessoas que passam por você. Seja uma pessoa resiliente, mude, persistente, que você vai vencer. Lembre-se, você pode sempre ir mais longe, porque na verdade você pode, você consegue. Então, pessoal, foi muito bom estar aqui esse momento com vocês, tentando trazer um pouco de informação, um pouco de conhecimento, para que você possa ser um estudante muito mais observador, muito mais crítico, muito mais cientista. Não é isso, Flávio? Sim. Então, tchau para você. Acompanha nossas aulas anteriores e espera aí que semana que vem tem mais aulas para vocês. Tchau, galera. Valeu!